Fala galera ligada no canal do Super Lutas, Laerte Viana na área, aqui do meu lado mais uma vez Paulo Borrachinha. Borrachinha, novamente no canal do Super Lutas, obrigado pelo tempo, sei que tá na correria aí, sempre bastante Nada. ajeitado, mas seja bem-vindo novamente. Valeu, tá tudo bem, tudo ótimo, em paz aqui. Valeu, obrigado pela oportunidade aí de falar com você, com o seu público. A gente está fazendo aí uma espécie de collab. Obrigado pela a gentileza aí de mandar aí o vídeo, mandar tudo pra gente aí. Postar lá no meu canal também, no Super Lutas. Isso que eu ia falar pra galera dar uma olhada lá no canal do Borrachinha, que tem conteúdos bem interessantes também. A gente E vai você, falar... e você aqui do meu Claro. canal, vai lá no Super Lutas para você assistir na íntegra também. Show de bola. Só pra gente falar, claro, vamos bater esse papo sobre. A galera quer entender o que tá acontecendo, né? O UFC anunciou a luta com o Whittaker, você disse que ainda não assinou, mas antes da gente entrar nisso, você tá nos Estados Unidos desde que você foi para sua luta em agosto, e da última vez que a gente conversou, você falou que já estava pensando em se mudar, em ficar um tempo por aí. Como é que tá em relação a isso? Você se mudou em definitivo? É só um tempo? Se você puder atualizar a gente, como é que tá? Não, claro, eu tô aqui desde a luta, igual você falou, já tem 3 meses. Eu tive que ficar para cuidar da minha mão, que eu quebrei lá durante a luta com o Rock Hold, se as pessoas lembram disso. E também aproveitei para desenvolver várias outras coisas que estão acontecendo aqui em Los Angeles. Aqui é um lugar muito bom para fazer negócio, então eu vim para desenvolver essas coisas aí que eu não posso ainda revelar tudo. O Secret Joe está envolvido nisso, a gente vai lançar no mercado em breve e tem uma parceria muito boa aí com uma grande empresa. A gente também, enfim, entretenimento, está acontecendo muitas coisas legais aqui, então eu aproveitei para ficar e cuidar disso, mas acredito que vou voltar para o Brasil agora antes do Natal. Você está em Los Angeles, né? Eu até achei que você Los estava em Las Angeles. Vegas. Você pretende ficar em Los Angeles esse tempo? E quando Sim. você volta agora para as festas de final do Uhum. ano, mas em 2023, por exemplo, Los Angeles é uma ideia para você? Você disse que estava pensando ainda onde você pretendia morar. É Los É. Angeles, provavelmente? É uma ideia, sim, por conta de tudo isso que eu te falei, que eu estou trabalhando junto com a Tamara aqui, a gente está trabalhando, já, e algumas outras pessoas também da cidade, estamos trabalhando forte, e é importante estar perto para você cuidar de tudo certinho, né? Deixar tudo caminhar da forma que tem que caminhar, você tem que prestar atenção, a gente está despendendo bastante tempo nessas coisas, mas estou feliz, realizado que está dando certo, assim, né? É uma coisa é uma realização minha, pessoal. A gente queria ter lançado, já era ter lançado. Tem muita procura aqui na América, o pessoal adora essa questão do Secret Joyce. Pegou forte, viralizou, começou com meme e tem tudo para dar certo. A gente sabe que os lutadores do UFC, se souberem utilizar essa máquina de promocional e lançar algum produto e vender, funciona muito. E isso tem tudo para dar certo. Cara. Eu estava muito, muito confiante. E tem empresas que estão acreditando muito nisso, que é o importante. Entendeu? Você citou essa questão de que as coisas estão andando, estão funcionando, você está se sentindo mais feliz. Até nas redes sociais a gente consegue perceber isso, que parece que você está mais leve, assim, tá mais feliz mesmo, é um semblante que você passa. Você se sente mais acolhido por aí, Bostinha? Dá pra ver que você tá mais... Que a galera te abraçou, igual você falou, né? É. Essa parada do suco secreto pegou muito por aí. Você sente que você se encontrou melhor por aí? Olha, é um ponto muito positivo o envolvimento, o engajamento que os fãs americanos têm com os atletas, não só comigo, como com qualquer outro atleta que também tenha essa conexão com eles. Né? É importante falar inglês, é importante estar em contato com eles. A gente sabe a diferença, eu sei a diferença que faz ter engajamento com o público americano, não só no Brasil, mas aqui. Esse público ajuda muito em qualquer tipo de negociação, qualquer tipo de business, de empreendimento que você venha fazer na América. A gente sabe que o dólar está em alta valorização referente ao real. E eles entendem o, o entretenimento de forma um pouco diferente do brasileiro. Nós, brasileiros, somos muito emotivos. Né? A gente abraça o negócio como, tipo assim, quando tem um lutador que, igual teve o Charles e agora o Poatan, e tem, quem é o outro cinturão? Amanda tem dois, né? E o Davidson também. E o Davidson. Quando a gente tem campeão, a gente
sente que a pessoa é da família, né? Então a gente leva muito para a questão coração mesmo. O americano é um pouco diferente, ele aprecia independentemente se é da nacionalidade ou não, entendeu? Ele aprecia o esporte, o atleta. E eu acho que a gente tem que tentar usar, usar essa forma como eles funcionam, entendeu? Não que o brasileiro não valha, entendeu? Como o americano. Eu acho que sim. Eu acho que, inclusive, o UFC deveria valorizar um pouco mais os eventos no Brasil, os lutadores do Brasil, porque a gente ajudou a construir esse esporte. Foi onde tudo começou, entendeu? Mas a gente tem que, o atleta inteligente tem que saber diferenciar os dois mercados. Eu acho que isso é fundamental. Mudando a chave aqui, Boachinha, para falar sobre isso do Whittaker. Recentemente, se não me engano, o mês passado, basicamente umas 4 semanas, o UFC chegou a publicar nas próprias redes sociais que você e o Whittaker iriam se enfrentar na Austrália em fevereiro, no UFC 284. O próprio Whittaker já deu entrevistas falando como se fosse oficial, falando de como seria te enfrentar, mas aí você deu recentemente postou nas redes sociais que não, que ainda não está confirmado, que não assinou nada, que está no processo de renovação. Queria que você esclarecesse o que de fato está acontecendo, se já tem alguma atualização. Tá. Referente à luta com o Whittaker, não existe contrato, não recebemos nenhum tipo de contrato, porque não existe. Não, o UFC não chegou nem a fazer um contrato para essa luta. Mas teve a proposta, eles chegaram a oferecer. Não, o que acontece é o seguinte: antes da luta, vou só falar para vocês como é o processo para vocês entenderem certinho. Antes de fazer um contrato, eles não fazem um contrato e depois te avisa. Antes de fazer um contrato, eles falam assim: olha, a gente tem uma oportunidade para você lutar contra fulano de tal, em tal lugar, no evento tal. Então, eles levantam essa hipótese. E aí, se você falar, olha, essa luta é importante, eu gostaria de lutar, aí eles vão lá e geram o contrato, vai para a parte jurídica legal. O Mick Manner, ele me perguntou se eu gostaria de lutar com o Whittaker. Eu aprovei, falei, ótimo, gostaria sim de lutar com o Whittaker. Ele falou que seria na Austrália, eu falei, não tem problema, luto. Agora, a parte contratual não chegou a ocorrer. Entendi. Então, foi Eu achei estranho, porque geralmente o UFC publica quando já tem algo assinado, quando é oficial, né? Então, eles mesmos que meio que acabaram se antecipando. Isso não é a primeira vez que acontece. Pelo menos comigo. É a segunda. Qual que tinha sido a primeira? Acho que foi contra quem? Cannonier. Contra Cannonier também não chegaram a formular um contrato e mesmo assim eles anunciaram a luta. Eu até perguntei para algumas pessoas que trabalham lá no UFC de relacionamento, relacionamento com atletas. Falei, por que eles estão anunciando a luta? A resposta dessa pessoa foi: eu também não sei, mas já aconteceu com você 2 vezes. Uma tentativa pública, de repente, de forçar para o atleta aceitar, de repente? Pode ser. Eu acho que pode ser a cogitação não oficial que essa pessoa me respondeu foi: eu acredito, Paulo, que seja também para ajudar a vender o card lá da Austrália, colocar que vai acontecer a luta, mesmo não estando fechada, para dar um peso maior no card. Foi o que a pessoa me sugeriu. Eu não vejo muito sentido nisso, mas foi o que ela me disse. Faz bastante sentido essa teoria também. Sobre o processo de renovação com o UFC, como é que tá? Você tem mais uma luta no contrato, né? Eu vi que, se não me engano, foi para a G-Fight que você falou que tem uma cláusula que, de repente, vocês conseguem, o contrato pode expirar antes do tempo. Como é que funciona isso? Você pode, de repente, ficar livre antes de ter que fazer essa luta que resta? Então, vamos lá. É importante essa pergunta. Primeiramente, que eu gostaria que essa luta acontecesse no Brasil, seria o melhor dos cenários. Eu gosto. Para todo mundo. Para todo mundo, eu acho que o Brasil merece. Eu acho que a gente, infelizmente, o UFC não está dando o valor necessário para o Brasil. Eu volto a repetir isso, porque é importante, cara. A gente. Cara, acho que não é só o valor. O valor é importante para uma empresa, né? O quanto traz de receita, mas não acho legal jogar de escanteio um UFC tão importante como o UFC do Rio. Acho que
deveria dar mais incentivo, colocar boas lutas lá, sim, em vez de levar para outros países. Eu acho que o Brasil já fez por merecer, a gente ajudou a crescer muito o esporte, e o brasileiro, o fã merecia ter boas lutas acontecendo no Brasil, lutas de peso. Mas voltando em relação ao contrato, o contrato, basicamente, o contrato é feito para se cumprir, né? E eu estou cumprindo a regra, a risca, todo o meu contrato. Apesar de mostrar insatisfação, é normal, eu posso, é meu direito, mas estou cumprindo o contrato, todas as lutas que eu fiz, falta uma nesse contrato, eu cumpri a risca. Porém, o contrato também tem um tempo de validade, ele acaba em determinado tempo. Então, o que eu falei eu vou explicar, se você fizer, no meu caso, foram 6 lutas, se eu fizesse as 6 lutas, acaba. Ou acaba por tempo. E está quase acabando por tempo. Então, eu fazendo mais uma luta, acaba, ou esse tempo chegando, acaba também. Então, de todas as formas, seja finalizando o contrato por quantidade de lutas acordadas ou pelo tempo de expiração, o contrato vai ser cumprido. Você tem a data de quando acaba? Não sei se você pode falar de... é daqui Tem a tantos data meses, por também? exemplo. O advogado acabou de mandar uma mensagem aqui, mas eu prefiro não falar. E o que acontece? A gente está... Não estou sozinho, entendeu? Sim, claro. É uma questão jurídica, então eu não é minha parte, não é minha área. Então tem advogados, não só um, mais de um, cuidando disso. Mas eu acredito que antes de abril do ano que vem. Pouco, então, já. Pouco tempo. Nos próximos meses. Você bate muito nessa tecla de valorização, né, cara? Que eu acho, isso até fiz um vídeo essa semana falando, eu acho bastante interessante, assim, que você é um cara que corre atrás do seu. Se tiver que enfrentar o sistema, você enfrenta, você luta pelo que você acha justo. O que você acha que, de repente, falta, sem falar em valores, né, para não ser antiético, mas o que você acha que falta para o UFC fazer para você se sentir valorizado e falar, não, é aqui que eu quero ficar? Muito, muito boa pergunta, faz todo sentido. Laerte, o que acontece é o seguinte, eu vou, se você me permite, claro, não ser tão direto nessa resposta, eu vou chegar lá, mas eu queria falar o seguinte, a gente tem visto, infelizmente, um pouco de desvalorização com os brasileiros. Aí eu te pergunto, a culpa disso, e isso é notório, porque isso não é nem um achismo, é um fato, você concorda? Concordo. Fizeram agora com o Glover, foi sacanagem. Exatamente. Acabou de acontecer aí. Acabei de falar com o Glover e ele falando, desabafou, foi difícil. Ele tá se achando desvalorizado, desrespeitado. Total. O UFC preteriu ele, não deu nem a luta que ele queria em Vegas, nem no Rio de Janeiro em janeiro, e botaram outro para disputar o cinturão e ele acabou rodando. Bom, não é só com o Glover, não é só comigo. Vou citar aqui alguns brasileiros. Gilbert Durinho lutou com Chimaev. O UFC, eu lembro. O Gilbert também lembra. Talvez algumas pessoas que estão acompanhando de perto vão lembrar também. O UFC falou assim, beleza, você lutou com o Chimaev, que é um cara desranqueado. Acho que ele era até ranqueado, mas estava lá atrás. Acho que era 12º, alguma coisa. E o Gilbert estava em primeiro. Exato. Falaram assim, beleza, você fez uma luta boa com o Chimaev, vamos te dar uma próxima luta, uma luta muito bacana, perto do título. Agora os caras vieram com o Neil Magny, tá fechada a luta com o Durinho Neil Magny, que é o 13º do ranking. Exato. Aconteceu com o Chaves agora. Ele foi lutar em Abu Dhabi, na casa do Islam Makhachev, basicamente, né? Todo mundo lá estava apoiando o Islam. Perdeu e o UFC veio oferecer o Rafael Fiziev, que é um cara duríssimo, número 5 do ranking. Menos? É o 10º, se eu não estiver enganado. 10º? Então, o que acontece é o seguinte, uma desvalorização, isso é um fato. A culpa é de quem? Ou é de ambas as partes, dos brasileiros por aceitarem o que o UFC propõe? Porque tem uma coisa que acontece muito no Brasil, eu nasci, cresci, vivo no Brasil, e eu vejo, eu fui assim, até recentemente, até a última luta, que eu aceito qualquer desafio, eu luto, não importa o valor, eu quero lutar pelo título, eu quero ser campeão. Isso é o que o UFC quer ouvir.
que aí eles te pagam o que eles quiserem, fazem o que quiserem com você. Americano não é assim. Exatamente. Por cada luta, os caras brigam, entendeu? Então, aí o cara falou assim, mas Borrachinha, você não foi campeão ainda, você não tem título no UFC. Amigo, Nate Diaz ganhou qual cinturão? A única coisa que importa para o UFC é quanto público você engaja, quanto as pessoas querem ver a sua luta. Mas Vidal ganhou o cinturão de plástico, pô, BMF, nunca foi campeão e ganha muito dinheiro. Nate Diaz ganha muito dinheiro. Então, ser campeão, ter título no UFC, não é sinônimo de que você vai ser recompensado. Eu conheço 4 campeões que ganham menos do que atletas da mesma divisão que não são campeões. Eu também, eu não posso falar aqui, mas eu também sei de alguns, inclusive brasileiro. Também sei de Então, alguns que isso acontece. Isso é desvalorização, entendeu? Você não pode pegar o seu produto, a nossa luta é o nosso produto. Você não pode pegar o seu produto e falar assim, não importa quanto você vai me pagar, não, eu vendo ele para você. Há níveis, né? A gente entende o contexto. Eu sempre falo bastante aqui no canal que tudo é questão de contexto. Às vezes o lutador tem que entender aonde ele tá, né? E você é um cara que vende bastante, que a galera quer te acompanhar. Então, você tá numa posição de brigar pelo que você acha justo, né? É diferente se você estivesse chegando agora, tivesse 2, 3 lutas e não tivesse engajamento e todas essas outras coisas. Exatamente. E independente de grana, Borrachinha, sobre valorização e tudo, abrindo o coração aqui, qual que é a vontade do Paulo Borrachinha? Porque a gente vê você falando muito sobre isso, né? Sobre, não sabe se quer mais continuar no UFC ou não. Se, no melhor dos cenários para você, se tudo desse certo, é seguir no UFC, de repente é testar o mercado, ir para o boxe, qual que é a sua vontade genuína no momento? É uma ótima pergunta. A questão, Laerte, é que eu não vivo só de vontade, eu tenho que chegar num termo. Você entende? É o meu trabalho, é uma negociação o tempo todo. O UFC, o Dana White e a equipe dele está negociando. Eles negociam todos os dias com alguém. Eles estão em Las Vegas, eles estão acostumados, é a terra do gambling, né? Das apostas, do cassino, do business, eles estão acostumados. Então, tudo é negociação. O que eu tentei fazer, Laerte, alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, foi aumentar, expandir a minha base de fãs na América. Porque quando você tem uma base de fãs grande aqui, você consegue realizar outros negócios e consegue exigir mais coisas. Então, isso é importante. Então, eu tentei fazer isso. E eu já tenho números. Eu não estou... Quando eu sento para negociar com o UFC, eu e a Tamara, a gente não... A Tamara está aqui, eu vou mostrar. Rapidinho. Não, para, Tamara. Para, você está trabalhando. Todo mundo sabe que você está trabalhando. Não vai estar maquiada agora. Focada. Vou mostrar de novo. Está trabalhando. Para com isso. Então, o que acontece? A gente está o tempo todo trabalhando. Eu vim aqui em Los Angeles, tem toda essa questão que eu falei do business e tal, mas também em relação ao UFC. Tem um rapaz, eu não vou revelar o nome dele, ele já trabalhou com o UFC, o Dana White odeia ele. Ele sabe de todos os números. Ele ajudava a vender para os canais o UFC. Ele ajudava a vender o UFC para os canais. Então, ele sabe o que o UFC exige. O que o UFC... Não, exige não. Desculpa, a palavra é o que o UFC olha, busca para saber a valorização. Tá bom, não posso falar muito. Relaxa. Mas eu vou falar basicamente o que o UFC busca de cada atleta para saber o valor de cada um. Sim. Então, o que vocês precisam oferecer para eles se sentirem satisfeitos, entender que existe uma troca mais justa ali, né? Exato. Quando o UFC vai vender para o canal, para a ESPN, por exemplo, eles chegam e falam assim, olha, esse card vai ter tal atleta e tal atleta engaja tanto. Isso é bom. Então, eles vão lá e cobram do canal um valor diferente dependendo do card. Então, cada atleta tem um valor. E o que eu busco é ter os números exatos do quanto eu valho. Isso é fundamental para você exigir qualquer coisa.
Se você não sabe quanto você vale, quanto você vai pedir? Exatamente. Então, o que acontece? Eles já sabem de tudo isso, eles já sabem. Eu tive uma conversa com o Hunter e eu expus os números para ele. Ele falou: perfeito, me dá um tempo e eu vou te responder. Mas ele não respondeu ainda. E aí o UFC divulgou essa luta com o Whittaker, entendeu? É o business. É uma queda de braço, né? Eles puxam dali, você puxa daqui. Mas tudo faz parte, isso faz parte. Exato, igual você falou, Tem isso que entender acontece que com todo mundo, né? Acontece e tem que se sentir bem com isso. Você tem que entender que faz parte do negócio. O que acontece é quando as pessoas começam a ficar. O lutador, ou talvez o empresário, se sente um pouco ameaçado. Fala: olha, pode ser que se eu ficar forçando a barra contra, eles vão me retaliar com outro atleta. É essa a questão. Então, tem que ter muita calma e segurança no que está fazendo. E que, infelizmente, você citou esse lance de empresários, a gente sabe que acontece, né? Às vezes, quando o empresário tem muito atleta, às vezes ele tem que ceder um pouco de um lado para poder ganhar do outro, não ser prejudicado. A gente sabe como é que funcionam as coisas nos bastidores. Vou fazer um corte aqui nesse papo, pedir para a galera se inscrever aqui no canal do Super Luta. Se estiver assistindo no canal do Borrachinha, se inscrever no canal do Borrachinha também, deixar o like, porque nos próximos vídeos eu quero falar sobre a questão da usada, Borrachinha, com você. Então, vou fazer um corte aqui para a galera se inscrever e a gente volta nos próximos vídeos. Beleza.